Graça e paz, meus irmãos. Amém. Eu falo graça e paz, tem que gravar aqui no microfone só. Muito bem. Meus irmãos, hoje nós vamos estudar o poder da desvantagem. A vantagem que é ter problemas. Porque nós temos a falsa ilusão, meus irmãos e minhas irmãs, que a vida só seria perfeita se ela fosse destituída de problemas. Nós costumamos pensar que estaríamos numa situação muito melhor que estamos se nós não tivéssemos situações que nos atrapalham. Hoje, na terceira aula da Escola de Princípios, nós vamos estudar o poder da desvantagem. E como semana passada, nós usamos a história de Jonas para poder nos ajudar a perceber elementos, por exemplo, sobre o problema, a causa do problema, as pessoas que nos atrapalham. Hoje nós vamos usar de base a história de Davi, porque percebemos, irmãos, que Davi foi um daqueles que usou a desvantagem, estava em último lugar, para obter vantagem. Eu quero te lembrar, obrigado, Ana Maria, eu quero te lembrar daquela vez que o profeta Samuel recebeu a ordem de Deus de ir até a casa de Jessé, porque Saul estava no trono e Samuel iria consagrar o próximo rei. Não sei se você sabe, mas aquela missão era uma missão secreta. Se Saul soubesse que Samuel ia fazer isso, a cabeça de Samuel. Porque como é que pode, ao mesmo tempo, um rei no trono e o profeta ir lá e ungir outro? Então Samuel foi na surdina, chegou na casa de Jessé, 7 filhos grandes, 7 filhos bonitos, 7 rapagões. Veio o primeiro, lindo, poderoso, todo, imagina um cabelão assim, tupete, braço forte, homem de guerra. E o Samuel deve ter imaginado, é esse? Não, não era esse. Segundo, não é esse. Terceiro, não é. Quarto, não é. Quinto, não é. Meu Deus, está acabando. Sexto, cadê o rei? Sétimo, não é ninguém. Não é ninguém. E aí o Samuel pergunta assim para Jessé: Jessé, acabou seus filhos? Então tem uma teoria que Davi era um filho bastardo. Há uma teoria que Davi não era filho da esposa oficial, ele era filho de um filho bastardo. Então ele, enquanto todos estavam lá preparados para comer com o profeta Samuel, cadê Davi? Davi está lá fazendo um serviço junto com as ovelhas. Então qual é a situação? A situação é que aí chama Davi. No que chama Davi, a voz do Espírito Santo fala com Samuel: é esse! Mas o Samuel deve ter entrado em crise, porque Davi era baixo, ruivo, pequeno, e Deus fala uma frase no coração de Samuel que tem que falar conosco todo dia. Deus não vê a aparência. Deus não é o Deus que vê essas coisas que o ser humano vê. Deus vê o coração. Então, às vezes, irmãos, nós achamos que numa luta, nós achamos que num embate, nós não temos chance. Mas Deus, Ele não decide pelo mais bonito, mais inteligente, mais forte. Não. Deus decide por aquilo que Ele tem e que Ele vê o coração das pessoas. Então, nós vamos começar hoje o poder da desvantagem. Você já se sentiu em desvantagem? Já sentiu? Eu tenho um parente que é mais rico. Eu tenho um parente que é mais inteligente. Eu tenho um amigo que conseguiu mais. Desvantagem.
Ou talvez, quando você era pequeno, seus pais mandaram você estudar e você só ficou brincando, não quis saber de nada. Você só quis ficar namorando e não estudou. Aí o seu amigo que estudou, hoje ele está lá na frente, você, eu estou em desvantagem. É claro, as decisões que nós tomamos provocam resultados nas nossas vidas. Mas nós temos que entender que hoje, a partir de hoje, nós precisamos tirar vantagem da desvantagem. Eu quero falar desse homem. Quero começar com a história deste homem. Talvez se você olhar esse homem nessa tribo na África, talvez, porque eu até já dei essa dica, você consegue saber quem é esse jovem rapaz. Bem magrelão, bem altão, no meio de seus parentes, sua avó, numa tribo na África. Ele veio daí. Ele veio de uma aldeia que não havia água encanada. Ele veio de uma família que não havia piso de concreto ou de porcelanato. Ele veio de uma pequena aldeia que nem hospital tinha. E ele, mesmo vindo, e aqui ele está jovem, mesmo vindo de uma família tão simples, tão humilde, os familiares dele tinham que dividir comida com um leão, com um tigre. Igual aquele vídeo que a gente viu domingo, coisa era dura. E os pais dele migraram para a América e ele, aí ó, era o dia a dia da família. E ele se transformou no presidente Barack Obama. De onde ele saiu? Daqui. Onde ele chegou? O homem mais poderoso da Terra, do planeta. Ele era o homem mais poderoso. Ele venceu muitas barreiras. E não sei se você se lembra, o slogan da campanha do presidente Barack Obama era Yes, we can. Sim, nós podemos. Sabe, eu não sei se você nasceu na tribo de índio. Provavelmente não. Depois da história do presidente Barack Obama, ninguém pode elencar ou listar desvantagens. Porque nós temos alguém que nasceu, que foi uma criancinha dessa aqui. E que por conta da luta dos seus pais e a luta pessoal nos Estados Unidos, um país de maioria branca, e pior, branca e racista. Eles não gostam de falar que eles são não, mas esses dias estourou no sul dos Estados Unidos aquelas manifestações que são por conta disso aqui. Ele venceu ser um africano na África, venceu porque era um imigrante e venceu porque conseguiu ser um gestor, um líder num país em que os negros foram escravos. Eu não consigo, eu não posso. Aqui está um homem que tirou vantagem da desvantagem. Outra história parecida, você pode entrar no Google e pesquisar, é a história do fundador e do dono e de quem fundou a empresa Honda. Irmãos, a fábrica de motocicletas e a fábrica de carros, essa multinacional hoje em dia, a Honda Motor Company, ela começou com um homem numa garagem. Começou com um homem que era empregado dos outros. E que teve uma ideia. E que tentou e foi. Deixa eu falar para você. Ele faliu 3 vezes. E 2 vezes não foi por causa dele. Uma vez por conta da guerra e outra por conta de uma revolução no Japão. Irmãos, acabou com tudo. Mas ele perdia tudo. No outro dia, ele dos cacos fazia o que ele podia. E temos hoje uma das maiores companhias de veículos e de aviões, de motor estacionário e de jatos super modernos, a Honda. Mas veio de onde? De alguém que tirou da desvantagem vantagem. Presta atenção.
Pode parecer que eu estou falando uma loucura, pode parecer que eu estou falando uma besteira, mas a prática mostra que filhos de pessoas ricas, que não precisam lutar pelos seus futuros, elas não têm o mesmo desempenho de pessoas que tiveram que lidar com situações adversas. Normalmente, a segunda geração destrói a fortuna que foi criada pela primeira geração. Por isso que as empresas têm que deixar de ser empresas familiares e se tornarem empresas com gerenciamento de administração. Porque a primeira geração passou o aperto e dá valor às coisas. Mas a segunda, a terceira geração foi criada nos Estados Unidos, andando de carro bom, estudando nos melhores colégios. Não sabe o preço que é passar o aperto. Então a verdade é que estar em desvantagem muitas vezes faz toda a diferença. Olha o texto bíblico. 1 Samuel 17, 33. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele. Por que você não pode ir, Davi? Você é muito moço e ele é homem de guerra desde a mocidade. O Saul, que era o rei de Israel, falou assim: Davi, você é louco. Davi, você não tem noção. Você é um moço de pouca estatura. Você é um moço que é moço. Você é menino. Você não tem know-how. Diante de um homem desde que era um homem. Daqui a pouco você vai ver a altura de Golias. Um homem que desde a mocidade foi treinado para matar. Davi, você é um pastor de ovelhas. Uma nova perspectiva para aquilo que costumamos classificar como desvantagem. Nesse caso, o primeiro exemplo é que Davi era moço. Você sabe que às vezes uma desvantagem que a gente tem é que a gente é novo, a gente é jovem. Outra desvantagem, já é velho. Então, dependendo da situação, as pessoas, para se livrarem de nós mesmos, vão falar assim: é novo, é velho. Agora, irmãos, presta atenção. Se é moço ou se é velho, não interessa. Como o pastor Washington falou aqui domingo, o Caleb foi espia, daqueles 12 espias, quando ele era jovem. E com 88 anos, ele estava disposto para ganhar o pedaço de terra para a tribo dele. Então não interessa, irmãos. Deus chama moço, chamou Davi. Deus chama velho. Velho é ruim de falar, né? Perdão. Experientes, terceira idade. Deixa eu contar para você aqui. Um dos maiores homens da Bíblia, assim, um dos homens que mais Deus usou, Moisés. Aos 80 anos de idade, aproximadamente, pastoreando ovelhas do sogro. Irmãos, um homem que está com 80 anos de idade, que ele não tem o rebanho dele, tem um nome em inglês, uma palavra, não é nome não, desculpa, um xingamento. Talvez é o pior palavrão da língua inglesa. Pior xingamento que alguém pode receber num país que todo mundo quer crescer, não é filho da prostituta. Não. Porque se você for filho da prostituta, é a sua mãe que é prostituta. Você não é, pode não ser. O pior xingamento que em língua inglesa se pode dar a alguém para machucar mesmo, Leandro, é chamar alguém de loser, que significa perdedor. Você é um perdedor. Então, sabe, aqui ó, Davi, moço, nem teve a chance de lutar, porque se lutasse, Saul achou que ele ia morrer. Mas a verdade é que de gente que acha que é perdedora, Deus pode fazer coisas grandes. Moisés, gente, 80 anos de idade, loser,
perdedor. Porque, Tiago, com 80 anos de idade, você não tem nem o seu próprio negócio. Com 80 anos de idade, você trabalha para o seu sogro. Que a Bíblia diz que ele pastoreava as ovelhas do sogro. Com 80 anos de idade, Deus foi e chamou Moisés. Moisés. Tanto é que quando Deus deu o desafio para ele, ele falou assim, eu não vou conseguir. Eu não consigo, eu sou incapaz, eu não falo direito, eu sou velho, eles não vão acreditar. Porque Moisés tinha o espírito de um derrotado. Que caramba, você deve ser derrotado com 20, com 30, até com 40. Se você der a volta por cima, você consegue. Agora, com 80 anos de idade, nós servimos a um Deus que aos 80 anos de idade pode alterar a história de alguém. E transformar a pessoa em funcionário e em chefe de milhares para fazer a vontade de Deus. Então, sabe, irmãos, o pastor Osh falou muito disso esses dias. Muitas vezes nós somos muito rotulados. Você não consegue, você não pode, você não tem condições. E o pior é que muitas vezes pessoas falam que nós não podemos. O pior é quando elas nos convencem. Elas eu não posso, eu não sou capaz, eu não consigo. Aí a derrota está grande. Porque enquanto as pessoas falam, são os emissários da morte. Agora, quando eu aceito essa verdade e começo, peraí, nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Não fomos feitos à imagem e semelhança de rato, não, nem de capivara. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. O Espírito Santo pode morar dentro de nós, se nós abrirmos nosso coração para Deus. Então, você se sente ou já se sentiu um azarão? Sabe o azarão? É o cavalo que ninguém acha que vai ganhar. Você acha que não tem sorte? Porque às vezes você acha que não tem sorte. Teve uma época, tudo que eu pegava emprestado quebrava na minha mão. Eu falava, eu não tenho sorte. Eu para aprender a não pegar nada emprestado. Mas tudo quebrava na minha mão. Eu falava, rapaz, eu não tenho sorte. Você acha que a vida conspira contra os seus projetos? Tudo que eu coloco de ideia arrebenta, dá errado? A vida conspira contra mim. Você se acha sem condições para vencer e realizar seus sonhos? Você já disse olhando para o espelho, eu não vou conseguir, eu não tenho condições, eu sou terrível. E se eu te disser que na verdade é tudo ao contrário, é tudo diferente? Você acreditaria que aquilo que você chama de desvantagem, na verdade, é a sua vantagem em relação a outros? Primeira coisa, vamos estudar alguns elementos na história de Davi que mostram que a desvantagem tem o poder de te impulsionar. A privação é a sua promoção. Olha o Saul. Porém, Saul disse a Davi, contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda é moço, e ele é homem de guerra desde a mocidade. Irmãos, a Bíblia diz que Saul tinha 2,90 metros de altura. Saul não, que Golias. Golias tinha 2,90 metros de altura. Caramba. Eu tenho 1,80 m. Então é muito alto. Forte, poderoso, espada. Meu Deus! O que o Saul falou? O rei, né? O rei falou para Davi, Davi, você é muito moço. Você não pode ir. Eu tenho uma raiva de pessoas que me dizem que eu não posso fazer. Irmãos, o que eu não posso fazer, eu já sei. Eu já sei. Irmãos, eu falo pra você, eu não vou falar que eu tenho ódio, porque ódio não é de Deus, né? Eu tinha um médico, quando eu tinha uns 6 anos de idade, 7 anos de idade, eu fui num neurologista, minha mãe me levou, né? E o médico falou assim, eu tinha vontade de ser piloto de avião. Aí o médico falou assim, bem na tora, assim, bem na cara dura, não pode não, tem disritmia. Rapaz, falou que eu era doido.
fez uns testes com uns negócios na minha cabeça, disse que as ondas da minha cabeça eram meio esquisitas. Falou que eu não posso não. Aí eu descobri hoje que basta ter 100 mil que eu saio voando, ué. Faço o curso, tiro o brevet, faço a prova, compro as horas de voo, saio voando aí. Mas aquele médico sem sabedoria nenhuma falou com uma criança de 7 anos de idade que ele não podia. Presta atenção. Se você conviver comigo até 60 anos de idade, você vai ver que eu vou tirar meu brevet. Eu vou sair voando um dia. Só é que eu não posso esfregar na cara desse médico. Irmãos, é terrível quando as pessoas te dizem que você não pode fazer. Que é isso? Não pode fazer? Você é doido. Como assim não pode? Não pode. Muitas coisas podem ser criadas a partir da diversidade. Sem o mar, não haveria navios. A privação tem o poder de gerar em nós transformação. As desvantagens têm o poder de extrair de você o melhor. Existem competências e potenciais que jamais seriam gerados em você se não fosse a dificuldade. Dificuldade gera potencialidade. No mundo dos esportes está cheio, não tem um ou dois exemplos, está cheio de exemplos assim. Jovens que não tinham a capacidade igual a de outros rapazes e moças, e eles se esforçaram o dobro. E ao se esforçarem o dobro, se tornaram melhores que a maioria. Deixa eu te contar uma coisa aqui que você precisa acreditar em mim. Tiago, pelo amor de Deus, você precisa acreditar em mim. Tem um livro que se chama Todos Podem Ser Extraordinários ou Excelentes. O autor chega à conclusão, irmã Maria, que se você dedicar de 6.000 a 7.000 horas em algo, você vai ser o melhor do mundo. Estou falando sério. Quando aqueles grandes marqueteiros fazem aquelas campanhas fantásticas, sabe o que eles dizem? Eles dizem que é muito mais suor do que inspiração. Deixa eu falar para você, inspiração acontece quando você trabalha. Trabalha. Aí você, nossa, é gênio. Eu já pensei nisso. Eu tenho, não sei se você já reparou, os meus dedos é meio curto, ó. Eu tenho dedo curto, parece dedo de pato, assim, que tem aquelas, sério. E eu sempre que quis começar a aprender violão, irmã Maria, tinha alguém que falava assim, ô Moisés, esse dedo é curto. Eu falei, caramba, verdade, né? Sabe o que eu descobri? Um dos maiores guitarristas do mundo, eu esqueci o nome dele agora, tem dedo curto também. Não interessa se é gordo, se é magro, se é, sei lá. Pronto, eu já vi um sujeito guitarrista que toca guitarra com o pé, que não tem os braços. Então, tudo é desculpa. A verdade é que se você gastar de 6.000 a 7.000 horas em algo, você vai ser um dos melhores do mundo. Vão pagar você para ver você fazer o que você quiser. Deixa eu te contar uma coisa aqui. Um dos maiores, é o maior, Beethoven, maior compositor erudito do mundo, pianista, o homem era um monstro. Surdo. Surdo. Caramba, como é que um homem pode ser surdo e ser aquilo? Esforço, desvantagem. Enquanto todos ouviam, o Beethoven era surdo. Então o que ele percebeu? Que ele precisava aprender isso é coisa de louco. Ele precisava aprender as notas musicais não pelo som, mas pela vibração que a nota gerava no corpo dele. Ele ouvia com tato. Rapaz, ele queria tanto ser o que ele foi, que ele despejou a vida dele naquilo. Então, irmãos, você tem que entender isso aqui. A dificuldade gera potencialidades. Agora, se nós não nos esforçarmos para nada, o que vai acontecer? Nada. Está pronto. Se você se tornar especialista em ver televisão, 7.000 horas vendo televisão, vai saber tudo de televisão.
Porque ninguém vai te pagar para isso. Ver televisão? Tá vendo? Ninguém vai te valorizar por ver televisão. Então a dificuldade gera potencialidade. O que desperta a nossa potencialidade são as dificuldades. Criatividade é gerada na dificuldade. Sem crise, sem dificuldade, não haveria criatividade. Cenas dos próximos capítulos. Eu não vou contar ainda não, porque eu não passei pelo meu conselho gestor. Os meus diáconos, diaconisas. Vocês não sabem o que eu estou inventando. Estou inventando. Vocês falam, pastor Moisés, é louco mesmo. Domingo, eu conto. Não, 8 horas o Nando pediu. Sem crise, sem dificuldade, não tem criatividade. Desde que nascemos, enfrentamos dificuldades. Na corrida do espermatozoide, no parto, andar, falar, ler, andar de bicicleta, namorar, casar, ser pai. Tudo começa de novo na vida. Sempre é problema, dificuldade. E por que não é fácil? O melhor de nós só se manifesta no poder da desvantagem. 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 É incrível. Você já viu, esquece os jogadores de futebol, os ricos. Sabe aqueles homens muito feios, casados com mulheres muito bonitas? Você pode saber, ele não é bonito, mas ele tem uma lábia. Por quê? Ele precisou desenvolver outra característica para vencer os bonitos. Deixa eu te contar um negócio. Diante de Deus, 1 mês e meio de academia. Estou lá hoje fazendo exercício, me sinto o máximo, né? Não, na verdade eu me sinto o mínimo. Porque eu vejo aqueles fortões lá. Tiago, tem um exercício lá que chama leg press. Você senta na cadeira e fica empurrando o negócio assim, ó. 110 quilos eu estava empurrando. Ih, rapaz, fazendo cara feia. Meu Deus! Chegou um rapaz de uns 20 anos do meu lado, diante de Deus. Ele falou assim, moço, vamos revezar o exercício? Já fiquei com raiva, já que o negócio de revezar é horrível. Tem que levantar para a pessoa sentar, ele muda o peso. Aí ele falou, não, moço, não dá para revezar com você não. Eu falei, por quê? Você pega peso demais. Eu quase paguei ele. Deixa eu falar pra você, no dia que eu comecei lá, eu não pegava também não. Mas eu estou 1 mês e meio indo todo dia. O músculo está desenvolvendo, está aguentando pegar mais. 120 quilos. Um molecão magrelo, normal, de 20 anos. Não vou revezar não, que é muito pesado para mim. Eu falei, cedo. Irmãos, eu sou o fortão. Não sou. Tem 1 mês e meio que eu estou indo lá todo dia. Me senti muito soberbo e vim embora. Não vou dar esse vídeo não. A desvantagem tem que fazer você crescer. Porque a desvantagem tem o poder de nos desanimar. Mas se você conseguir tirar da desvantagem, vantagem, você arrebenta. A oportunidade vem disfarçada de dificuldade. Meu irmão, você quer ver, você tem que entender isso aqui. A oportunidade, ela vem mascarada de problema. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Irmãos, por muitos dias ele vinha. Quem vem lutar comigo? Não tem homem aí não? E o exército de Israel do outro lado da colina. Até um dia que Davi foi levar comida para os irmãos, viu aquela cena tenebrosa, e o que ele fez? Opa! Guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu, tinha 2,90 m de altura, ele usava um capacete de bronze, vestia uma couraça de escama de bronze, que pesava sabe quanto? 60 quilos. A couraça dele, Tiago, provavelmente era do peso de Davi.
nas pernas usava caneleira de bronze, tinha um dardo de bronze pendurado nas costas, como se fosse era um ferro de tecelão, era um monstro. A haste da lança era parecida com a lançadeira de tecelão, as suas pontas de ferro pesavam 7 quilos e 200 gramas, tinha um escudeiro, tinha um cara que ia na frente dele. Isso não tem cara de oportunidade, isso é desgraça, é o diabo se levantando contra a sua vida. Porque um gigante desse tamanho para te arrebentar, isso é para te matar. Só, irmãos, que a oportunidade, ela nunca tem cara de oportunidade. Você tem que entender isso. A oportunidade sempre tem cara de problema. E apareceu um problema. Opa, pode ser a grande oportunidade que você tem. A empresa que eu trabalho está falindo. Meu Deus, e se você está lá dentro, você consegue um jeito de reverter a situação? Só você, nas suas situações, pode saber que oportunidade vem disfarçada de dificuldade. Só que normalmente, diante da dificuldade, a gente se prostra. A gente fica igual os guerreiros de Israel. Deixa eu te contar uma coisa. O povo de Israel não é o povo de Deus? Então quem tinha que matar o Golias não era força do braço. É Deus que matou. O Davi só ficou irado porque estava ofendendo o nosso Deus, o Deus de Israel. E segundo, o Davi, ele falou assim, o que ganha? Casa com a filha do rei. Meu Deus, se eu matar... Porque ele estava perdido já. A vida dele não tinha futuro nenhum. Se eu ganhar isso aí, que eu faço? Que eu ganho? Se eu ganhar isso, ele casa com a filha do rei, ganha um tesouro e se torna um escudeiro, alguém perto do rei. Meu Deus! Deixa eu te contar uma coisa aqui. Quanto maior o risco, maior o prêmio. Qual era o risco? Morrer. Qual era o prêmio? Tudo. Tem pessoas que têm aversão a risco. Aversão a risco. Deixa eu contar para vocês aqui. Se a gente não botar a cabeça da gente a prêmio, nós não vamos para cima. É confiar em Deus e partir para cima do gigante, Terceiro, perceba o fim de um ciclo. Olha o Davi. Davi, pois, no dia seguinte, se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com um guarda, carregou-se e partiu. Ele era pastor de ovelhas, no campo. Deus tinha usado ele, dado experiências para ele. Ele matou um leão, ninguém viu. Ele matou um urso, ninguém viu. Só que chegou um dia que o pai dele falou assim, ô Davi, leva comida para os seus irmãos que estão no campo de batalha. O que ele fez? Deixou as ovelhas com um guarda e foi. Foi para nunca mais cuidar dessas ovelhas. Às vezes, irmãos, nós temos uma zona de conforto aqui. A gente cuida delas, que boa, que bom. Só que às vezes, Deus coloca o fim do ciclo. Sabe o que você precisa fazer? Deixar as ovelhas com guarda, carregar-se e partir. É porque não vai dar tempo aqui, mas um dia eu vou convencer o Cadu de contar a história dele. Que ele estudou lá em São Paulo, chegou aqui sem um centavo e lutou aqui nesse lugar e foi demais e não tinha ia morrer de fome aqui. Largou o pai, largou a mãe e veio para essa terra longínqua aqui em Mato Grosso. Ciclos começam e terminam. Deixa eu te contar, na sua vida vão haver vários ciclos. Ciclos de Deus. Ele te bota numa situação para você começar e terminar. Só que tem gente que não aceita terminar ciclo. Tem que terminar o ciclo. Mas você tem que perceber o começo e o término de cada ciclo na sua vida. Na vida de Davi, teve o ciclo das ovelhas, do leão, do urso e depois do Golias. São etapas na vida te preparando para coisas maiores. Mas existem pessoas que ficam estacionadas no mesmo ciclo da vida durante muito tempo. Era para estar lutando com um gigante, mas ainda estão lá nas ovelhas.
Você está no ciclo certo da sua vida? Ou você sentiu que ele já acabou, já está engastalhado nele? Num ciclo. Num ciclo. Eu não aceito que a Bruna vai ficar para sempre fazendo unha no salão das pessoas. Eu não consigo aceitar. E eu sei que não vai acontecer isso na vida dela. Amém. Mas imagina, a Bruna 30 anos, 20 anos fazendo unha no salão de alguém. Não é possível que nessa cabeça abençoada que mergulhou naquela água do batismo, que Deus não vai dar para ela uma estratégia dela ter o próprio salão dela. Não é possível. Mas pessoas ficam no mesmo ciclo muitos anos e não tem coragem. Não tem coragem. Não. É mais cômodo ficar aqui. Eu vou ficar aqui. Não. É melhor pagar salário. É melhor receber salário. Mas nesse negócio de receber salário, a pessoa não cresce. Quarto lugar. Conte com 2 pessoas para você vencer. 2. Primeira, você. Segunda, sua mãe, sua esposa, seu esposo. Não, irmãos. Tem 2 pessoas que podem te ajudar. Deus e você mesmo. Deus, você sempre pode contar com Ele para te ajudar. Às vezes, o que a gente não consegue é ajuda nossa mesmo. Você acha, Leandro, que eu vou ficar esperando a ajuda de pastor Reginaldo? Se ele me ajudar, é bênção de Deus. Pastor Carlos me ajudar, como ele já tem ajudado na verdade. Mas os desafios do dia a dia aqui, eu vou ficar ligando para Sinop. Só tem 2 pessoas que podem te ajudar. Deus e você mesmo. Se você não pegar no chifre desse touro, ninguém vai pegar. Ninguém vai. Não tem jeito. É impossível. Olha o que disseram para Davi. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão, das garras do leão e a do urso. Ele me livrará também das garras desse filisteu. Davi sabia do passado. Davi tinha lutado com uns bichos grandes. Ele tentou um degrau a mais. Deixa eu te contar uma coisa. Lembra que Saul tentou colocar em Davi a armadura do próprio Saul? Mas ficou larga, porque Davi era pequeno. Davi foi com a funda. Pegou umas pedrinhas no riacho. Deixa eu te contar. Pegou umas pedras a mais lá, só bastou uma. E melhor, a Bíblia diz que ele cortou a cabeça do gigante. Com que espada se ele não tinha espada? Cortou com a espada do próprio Golias. Conte com 2 pessoas. Você e Deus. Acredite em Deus. Coloque o seu coração em Deus e a sua certeza em você. Eu posso, eu consigo, eu realizo. Não espere que as pessoas acreditem em você. Se você mesmo tem dúvida a seu respeito, como é que as pessoas vão acreditar em você? Deixa eu contar aqui você. As pessoas só acreditam em quem tem certeza. Não tem certeza. Você tem que ter certeza para você. A certeza em você vai contaminar pessoas para te ajudarem. Eu até hoje, eu não consigo acreditar que a gente colocou esse telhado, colocou esse forro, essa coisa, eu não consigo acreditar. Eu acho que eu não estava muito bem. Eu estava meio, sei lá, é porque talvez era tão feio que eu falei, não pode, eu não aceito. E eu acho mais incrível que vocês acreditaram também. Se você não acredita em Deus e nem em você, deixa eu te contar aqui. O pastor Jacques, que é o nosso pastor do financeiro lá de Sinop, falou assim: pastor, eu compro o telhado, compro o ar-condicionado no nome da igreja de Sinop. Mas e se você não der conta de pagar? Ele deu vontade de falar assim: ué, vocês pagam. Ué, vocês não são a mãe? Mãe tem filho, eu sou filho, então é a mãe que me cuide. Eu vou chorar, mas... Eu falei assim: pastor, vamos fazer assim, para ficar bem claro. Se a igreja de Mutum não conseguir pagar, eu não recebo meu salário e pago com o meu salário. Ele falou assim: então assim ficou fácil. Aí eu pensei assim: ficou fácil para você, para mim ficou muito difícil. Eu tenho que dar de comida para minha família.
Mas presta atenção, se você não acredita em você, filho de Deus, quem vai acreditar? Lá em Sinop eu posso comprar o que quiser. Agora eles emprestam o nome, é porque a gente paga, ué. Estou inventando já outras coisas agora. A fé no Criador é quando a criação crê em si mesmo. Se enxergue como Deus te vê. Sabe como Deus te vê? Não te vê como um gatinho, te vê como um leão. Poderoso. Quinto, as condições são limitadas, mas o seu cérebro é ilimitado. Gente, estou falando sério. Se você estudar a origem da empresa Microsoft, se você estudar a origem da empresa Apple, você vai ver que eles só tinham uma ideia na cabeça. Eles só tinham uma ideia na cabeça. Era um monte de jovens na garagem dos pais deles, com uma ideia na cabeça, trabalhando arduamente. Enquanto os amigos saíam para festar, eles estavam lá trabalhando. Assista o filme da criação do Facebook. Você vai ver que o dono do Facebook, lá, o principal inventor, ele trabalhava, lutava. Nossa, são sortudos. Não tem nada de sorte, não. É porque o que está acima do cérebro da gente, do pescoço da gente, tem muito poder. Qual poder? O poder da inventividade. Por isso que no primeiro dia eu fiz uma oração por vocês. Eu só preciso que vocês tenham uma ideia. Se o Leandro tem uma ideia e vira um Bill Gates, eu estou feito. Porque ele vai lembrar que eu fui fiel com ele no pouco. E quando ele for feito, tiver no muito, ele vai lembrar de mim. Quando ele tiver o jatinho dele, pastor, vamos dar uma volta nesse jatinho. Eu falo, glória a Deus. Amém. Ainda vou ajudar, eu vou ter feito o curso, vou pilotar esse negócio ainda. Aqui, você só precisa de uma ideia e de muito esforço. Você já viu pessoas que têm muitas ideias? É lindo, né? Ideias, projetos, mas não coloca nada em prática. Tem um rapaz da nossa igreja de Lucas, ele quer ser pastor de qualquer jeito. Pensa no cara, ele quer ser pastor, ele é até um pastorzinho. É assim, ele é um pastorzinho. Tem um jeitão, usa as roupas e tal. Irmãos, mas a nossa igreja tem oração da madrugada. Para alguém subir no altar, tem que estar na oração da madrugada. Ele tem sono. Ele não vai na oração, não ora, não joelha. Não... Irmãos, eu posso ter ideia, pode ter o jeito, posso ter o que eu quiser. Se eu não sigo alguns parâmetros, irmãos, não vai. Ele pode achar que ele vai ser o resto da vida. Enquanto ele não se enquadrar no sistema, não vai. Então, irmãos, as condições podem ser limitadas. Mas nós temos um cérebro, irmão. Nós podemos pensar. O nosso cérebro, além de ter ideias, ele determina o que o nosso corpo vai fazer. Você acha que eu gosto de acordar 4:30 da manhã para vir orar na primeira semana? Eu gosto de dormir. Mas o meu cérebro manda uma ordem para o meu corpo e ele fala, acorda. Olha o Davi. Tomou o seu cajado na mão, escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje. Afunda. É isso aí, ó. Gira a pedra, um lado ele solta. Essa foi a arma que Davi usou para matar o Golias. Olha lá, ó. Um lado ele solta, é um estilingue antigo. A pedra solta, alta velocidade, cravou na testa do gigante. Na testa. Comprar você não pode porque não tem dinheiro. Mas pensar você pode. Você tem neurônio. Às vezes, né? Não tem dinheiro. Mas e pensar? Por que Davi pegou as pedras? A armadura de Golias era impenetrável, mas tinha umas brechas. E por que somente 5 pedras? Menos peso. Bastava uma só. Se ele errasse a primeira, ele podia ter a segunda. Por que as pedras eram lisas?
Porque a pedra lisa tem menos atrito com o ar, ganha mais velocidade. Uma batalha não se vence somente com dinheiro, com força, se vence com inteligência. A cabeleira que criou o shampoo ou o creme de cabelos negros, é porque, irmãos, eu queria ter esse vídeo para te mostrar. Tinha uma moça que era negra e tinha um cabelo muito crespo. E ela cresceu reclamando que o cabelo dela era muito crespo. Um dia, ela olhou no espelho e percebeu que o cabelo dela era crespo e não tinha nenhum produto no mercado que conseguia acalmar o cabelo dela. Esse que ela fez? Ela inventou um produto e começou a testar no cabelo dela. Algumas vezes o cabelo caiu, o cabelo dela. Que ela foi fazendo uns testes, chamou um químico, um tal. Essa mulher hoje está riquíssima. Por quê? Ela desenvolveu a partir do cabelo dela que era ruim. Perdão, não existe cabelo ruim. Está ruim ali? Não. Aí eu já ia xingar o pastor Reginaldo. A partir do cabelo dela que era crespo, ela criou uma solução para vencer na vida. Irmão, você entende que você pode não ter dinheiro, mas você tem cérebro. Tem cérebro para pensar. Peraí. Aqui. Você pode até não ter condições de pagar, mas você tem condições de pensar. Dentro do seu cérebro tem uma ideia que pertence a você e vai mudar a sua vida. Eu desconfio que essa ideia já está aí. Está aí. Não é possível que Deus criou um filho que não tem uma ideia. Não é possível, Fabiano, que você não tem umazinha aí, ó. Sabe, às vezes até meia já resolve. O filósofo pensava assim: penso, logo existo. Aquele Rodin, tem aquela escultura daquele homem que está assim, ó. Está pensando. A sua imaginação tem poder de levá-lo a outro nível de possibilidade. Não use somente os músculos dos braços, mas use também os neurônios do cérebro a pensar. Sexto, existem pessoas como você, lidere-os. É verdade. O Davi, gente, olha a história de Davi. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos amargurados de espírito, e ele se fez o chefe deles. Eram com ele uns 400 homens. Depois que o Davi se tornou famoso, Saul começou a ter ciúme dele e começou a persegui-lo para encurtar a história. Uma vez chegou uma situação que Davi teve que fugir e ficou fugido, senão ia morrer. E ele começou a agregar com ele pessoas difíceis. Gente em aperto, endividados, amargurados de espírito. E o que Davi fez? Liderou-os. Existem pessoas que talvez tenham os mesmos problemas que você tem. Se eles têm o mesmo problema que você tem, por que você não pode liderá-las? Você sabia que no Congresso Nacional tem um deputado que ele é o líder da minoria? Caramba, ele tem uma minoria, mas até a minoria tem um líder. Estou falando sério. Tem que ter um líder. Todo mundo tem um líder. Seja líder daqueles que como você é a menor parte. Lidere aqueles que ninguém quer liderar. Produza um exército com aqueles que estão como você. Lidere-os e transforme-os em grandes guerreiros. Deixa eu falar. Sabe por que Davi se tornou Davi? O Golias tem uma boa parte. Capacidade de liderar gente amargurada. Vencer gigante. Capacidade de liderar gente amargurada. E honra. Davi teve uma situação de matar Saul por 2 vezes. Mas Davi honrou o rei e não o matou. Disse assim: eu não vou tocar no ungido do Senhor. Não vai ser pela minha espada que Saul vai morrer. Capacidade de enfrentar barreiras, liderar pessoas e honrar.
Sétimo, sem condição, só tem uma opção: vencer. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou, porém não havia espada na mão de Davi. Irmãos, só aqui entre nós, tá? Que ninguém nos escute. Não tem condições nenhuma? Então só tem uma opção: vencer. Na guerra, quem vem atrás de você tem direito de matá-lo, se houver desistente da sua parte. No fundo do poço só tem um lugar para ir, para cima. Você tem herança para receber? Vou te perguntar, você tem herança para receber? Você vai se tornar milionário quando seu pai morrer? Sua mãe? Sério? Eu tenho medo de receber dívida. Não, estou falando, você tem herança para receber? Herança vai afetar a sua vida. Você tem dólar guardado em casa? Sei lá, uns 500 mil dólares guardados lá, pra você especular. Tem um dólar guardado lá? Não tem? Bom, se você não tem herança, se você não tem dinheiro guardado, só tem uma opção, só sobrou uma. É você mesmo. Você tem que vencer. Nós precisamos vencer. Não tem herança, não tem dinheiro guardado, nós vamos entregar os pontos? De jeito nenhum, irmãos. Oitavo, até falei já um pouco sobre isso: corra riscos. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá pelejar contra o filisteu. Era mais ou menos essa proporção aqui, ó. Tinha um povo dos filisteus olhando e tinha um povo de Israel olhando. E todo mundo aqui achando: ih, vai morrer, vai morrer, vai morrer. Olha a proporção. Davi era um sujeito rodando um estilingue, uma funda. E o Golias era um monstro. Você já está fadado ao fracasso se você não tentar. Mas se você se arriscar, você tem uma chance. Davi se arriscou quando enfrentou o gigante. Quem não tem nada deve fazer tudo por alguma coisa. Você já viu quando lá em Belo Horizonte acontece isso demais? Tem uns córregos no meio da cidade. Quando chove demais, alaga. E as pessoas mais pobres que moram perto do córrego, na beira do córrego. E a pessoa, você pergunta para ela, ela fala: não tenho nada. Mas é interessante demais. Toda vez que chove e alaga e inunda a casa, o pobre fala assim: perdi tudo. Espera aí, como é que ela perdeu tudo se ela não tinha nada? Irmão, aqui ó, quem não tem nada tem que fazer alguma coisa. Agora, se você tiver uma coisinha, aí é melhor ainda. Se você tiver força, saúde, coragem, disposição, você pode ir. Nono, só uma coisa: corra riscos. Pastor, e se eu falir? Irmãos, se você tem filho, é mais problemático. Mas se eu contar assim: criança estuda no colégio do estado, criança da cidade, faz prova do colégio militar, que em Mutum é bom demais, não tem plano de saúde, mas o hospital é bom. Você mora com sua sogra um tempo, então com filho já é problema. Agora, se você não tem filho, é só você e sua esposa no máximo, você precisa correr riscos. É urgente você correr risco. Por quê? Você não está pensando em aposentar, você não está pensando em nada, você está pensando em vencer. Você é jovem. Corra riscos. Você é um sobrevivente. Olha o que o Davi fala aqui, ó. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos de Deus vivo. Irmãos, deixa eu te contar uma coisa séria. Se você está aqui, significa que até hoje você sobreviveu.
Você venceu, igual eu falei semana passada, você venceu aquela corrida de milhões de espermatozoides. Você venceu, você cresceu. Te fizeram bullying na escola, falaram que você era orelhudo, gordo, magrelo, preto, branco, esquisito, chamaram você de burro. Sua família falou que você não dava conta. Você sobreviveu, você não está aí? Todo lindo, toda linda, todo bonito. Você já é um sobrevivente. Você já é sobrevivente. Você já enfrentou coisas, situações que ninguém sabe. Ninguém sabe, irmã Maria. Só poucas pessoas sabem. Existem situações que você venceu no passado, muito maiores do que as de hoje. Você foi treinado no passado para vencer no presente e no futuro. Você já venceu. Só que às vezes você cansou. Cansou. Você dá aquela... Você tem direito de descansar um pouquinho. Você tem direito de descansar. Mas descansou? Bora. Inspire-se, faça, mude. Irmãos, em resumo, das desvantagens, nós temos o poder de transformar isso em coisas grandes. O problema, a desvantagem, pode nos fazer explodir na vida. Pastor, o que você está querendo dizer que é vencer? Irmãos, quando eu digo vencer, é vencer como pessoa, é vencer como gente. Tem a ver com a questão financeira? Tem, mas tem a ver com todas as áreas da vida. Tem a ver com a vida espiritual, tem a ver com a vida da família. Tem gente que tem que vencer no relacionamento marido e mulher. Tem gente que tem que vencer no relacionamento filhos e pais. Tem pessoas que precisam vencer na profissão. Tem gente que precisa vencer intelectualmente. Tem que expandir a cabeça. Vencer. Vencer é tudo. Tem pessoas que precisam vencer a saúde. Vencer a saúde. Vencer. Sabe, vencer, quando nós damos exemplos, os exemplos parecem muito longínquos, né? Muito longe. Honda, Microsoft, essas coisas muito grandes. Mas sabe, se você há 10 anos luta contra o seu peso, você pode vencer o seu peso. Agora, você não consegue vencer nem o seu peso, você vai vencer o quê? Você quer estudar. Em 10 anos que você está... Eu vou estudar. Poxa, se você não consegue vencer algo mais simples, como estudar, o que você vai vencer? Coisas pequenas e coisas grandes. Agora lembre-se, coisas pequenas nos capacitam a vencer coisas cada vez maiores. Talvez a minha vitória é aqui, talvez a sua é aqui. Não interessa se você venceu comprando uma CG 125 ou você venceu comprando um avião. O que interessa é que você estava aqui e foi para cá. Não interessa se você venceu porque você construiu uma garagem na sua casa para ter um espaço a mais. Não interessa. Interessa que você venceu. Você saiu do marasmo desse ponto inicial de conforto e você conseguiu dar um passo para frente. Ah, pastor, eu queria tanto orar de madrugada, buscar mais a presença de Deus. Você tem que vencer. Você vencer. Tem que lutar. Da desvantagem, nós podemos ter o poder de tirar vantagens. Vitórias dos problemas, que vão nos impulsionar para as vitórias.